Gente, tem um texto aqui do Gustavo Tanaka, gente boa. Ele é amigo nosso de um grupo que eu pertenço aí, de uma sociedade secreta, digamos assim. É, e aí, ele compartilhou, deixou compartilhar esse texto. E ele, nesse texto, ele está falando, em outras palavras, da Matrix, né? Vocês sabem que existe uma Matrix dominante. Isso lá, desde o tempo dos pré-socráticos, eles já alertavam sobre isso. E, e Sócrates tentou ensinar as pessoas a se defender da Matrix, que os grupos dominantes sempre quiseram criar uma ordem mundial. A Matrix é essa ordem mundial, entendeu? Ela, o objetivo dela, fazer com que as pessoas não se encontrem, não encontrem seus lugares no mundo. Então elas vão estar sempre sujeitas a uma série de sugestões, sugestionamentos que vêm através da mídia, sugestionamentos que vêm através da religião, que antigamente era a maior mídia que tinha, era as religiões. Por isso, sempre o objetivo dos povos era dominar os outros povos e impor sobre eles uma série de circunstâncias, inclusive a religiosidade. Era raro um povo que ao dominar o outro permitia a liberdade religiosa. Geralmente eles impunham as suas religiões aos outros. E Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles e ele talvez tenha entendido errado ou muito bem a ideia do Aristóteles. Isso aí cabe cada um julgar. E ele saiu conquistando o mundo com o objetivo de implantar uma Matrix. Era esse o objetivo. Ele não estava muito interessado em riqueza, porque ele já era rico. Ele era filho do rei da Macedônia. Então, ele saiu pelo mundo conquistando. E só que ele assim, ele era conquistador, mas não tinha capacidade de administrar. O pai dele também tinha muitas limitações, era um homem muito difícil de lidar. Então o que começou a acontecer? É, o Império Alexandrino, digamos assim, foi ruindo, mas a ideia de Matrix ficou, a ideia de Matrix só não estava muito bem trabalhada, porque o Alexandre o Grande era meio doido, né? Então ele não tinha muito intelecto para planejar isso aí. E, e o pai dele também não tinha muito know-how para proporcionar esse tipo de coisa, mas a ideia foi lançada e alguém gostou muito, inclusive o Império Romano, que tempos depois se estabeleceu e a partir daí foi implantando a Matrix por todo lugar em que ele conquistava. África, Ásia, Europa, então nem se fala. O Império Romano só não conseguiu impor a Matrix dele contra os povos germânicos, né? Os povos germânicos, da qual os alemães são descendentes, né? é, nunca se dobraram para o Império Romano. Tanto é que foram os germânicos que quebraram o Império Romano, eles que detonaram com o Império Romano. O Império Romano só caiu porque os povos germânicos derrubaram. Então, o Império Romano não se dava por satisfeito, né? Em relação ao fato de existir um povo que eles não conseguiam dominar. E aí tentaram de uma vez por todas, como eles já tinham dominado quase toda uma parte do planeta, eles queriam dominar os povos germânicos também lá no norte da Europa. E aí os povos germânicos destroçaram o Império Romano. Aí a partir daí começou o que chamamos de Idade Média, seguindo essa ideia linear de tempo, né? Que também é uma ilusão, a ideia linear de tempo. Então, é, a gente vê aí que existe, não é de hoje, na Idade Média, o que a Igreja Católica fez? Quando percebeu que. Porque o que a Igreja Católica fez para sobreviver perante os germânicos? Olha, o Império Romano é uma coisa, a Igreja Católica é outra. Ela veio com essa ideia. E que os povos germânicos viram que se eles tomassem posse da Igreja Católica, eles poderiam exercer a mesma dominação que o Império Romano antes existia, promovia. Foi aí onde, só que aí eles tiveram a ideia de promover o feudalismo. Os grupos se isolaram, criaram feudos. Mas o feudalismo só existiu assim na Espanha, em Portugal, na França e na Itália. Viu? Outros países assim, ele foi um período bem curto de feudalismo. Os outros países, Holanda, lá para o norte da Europa, na Europa não teve não. A África não teve. É,
Ásia não teve. A gente pega livros assim de história asiática, no período do feudalismo japonês. Mentira, não teve feudalismo japonês. Quem fala uma coisa dessa está totalmente fora de lógica. E durante o período feudal, houve também um estabelecimento da Matrix, fazendo com que as pessoas acreditassem ainda mais que Deus estava fora delas. Deus estava fora delas. As pessoas acreditavam que o mundo era plano. Se a pessoa navegasse muito, ia cair lá do outro lado. Assim, a ignorância era muito grande. Então, uma ignorância ensinada pela Matrix, que na época é representada pela Igreja Católica. Com o Renascimento, a coisa foi começando a mudar, mas os renascentistas ainda não tiveram peito para mudar isso não, porque eles estavam fazendo parte de um processo de transição. A coisa começa a mudar mais com os iluministas. Eles começaram a dar grandes toques sobre a Matrix e como sair dela. Michelangelo ainda pega um grande período do Renascimento ainda. Mas se você pegar, por exemplo, René Descartes ainda é renascentista. Se você pegar ali o... Quer ver quem? Jean-Jacques Rousseau. Se você pegar o Diderot, se você pegar Immanuel Kant, esses caras eles vêm arrebentando com a Matrix. Só que assim, eles arrebentam com a Matrix, mas eles dizem que sair da Matrix não é para qualquer um também, em outras palavras. Então, de certa forma, eles deixam uma série de brechas nos livros deles, ensinando quem quer entrar para a Matrix e se dar bem com ela, assim proceder. Eles são muito ligeiros, né? Quer ver um cara que ensinou a pessoa se manter na Matrix e criar sua própria Matrix? Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel era um matrixeiro total. Ele entendeu como a Matrix funcionava, uma linguagem bem prática, e falou: a Matrix funciona assim. Você quer permanecer na Matrix e dominar todo mundo? Faça isso. Só que ele não fez isso para o povão, ele fez isso para o Lourenço de Médici, que era um príncipe de um reinado lá, acho que era príncipe de Florença. Na época a Itália não existia ainda. A Itália era um conjunto de micro-reinos. Depois é que ela se unificou e virou Itália. E o Nicolau Maquiavel, ele era florentino, ele era do reino de Florença, que futuramente virou Itália quando se misturou com outros reinos, com a Calábria, com Roma e outros reinos lá e virou Itália. Até então não era. Então, gente, esse texto aí do Gustavo Tanaka, ele vem falar sobre essa Matrix aí. Vamos sair da Matrix.